Sim, concurseiro! Você é sempre bem-vindo ao canal Ciência Exata. É novo por aqui? Então se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber a notificação das nossas aulas. A aula de hoje é específica para o concurso da PM de São Paulo. Muita gente fala, mas as provas, as questões da FGV são muito difíceis. Será mesmo? Vamos ver aqui na nossa aula. Então, turma, questão da FGV, ano de 2021, questão de nível médio. Deve-se rezar para se ter mente sã em corpo são. A segunda oração desse pensamento é chamada de reduzida, com o verbo ter no infinitivo. Então, a oração reduzida de infinitivo, como você pode ver aqui, o verbo no infinitivo. Assinale a opção que apresenta a forma adequada para transformar essa oração em desenvolvida. O que temos que fazer? Então, aqui nós temos essa oração reduzida. A reduzida pode ser de infinitivo, gerúndio ou particípio. Nós vamos desenvolver esta oração, nós vamos transformá-la em desenvolvida. Para ela ser desenvolvida, precisa aparecer o quê? Uma conjunção, não é isso? Você observa que a reduzida não tem a presença de conjunção. Então, para a primeira alternativa, para uma mente sã em corpo são, primeiramente tem que ser uma oração. Cadê o verbo? Se não tem verbo, não é oração. Já descarto a alternativa A. Podemos observar também na alternativa E que o verbo ter-se aqui, o verbo ter, ele também aparece como aqui no exemplo, no infinitivo, então descarto também. Restaram duas alternativas FGV, muita gente acha difícil. Nem tanto. Observe agora, deve-se rezar para que se tenha mente sã em corpo são, deve-se rezar para que se tivesse ou a fim de que se tivesse. Aqui tem um macete interessante também, você observa aqui. Para que, a fim de que, aqui é uma locução conjuntiva, não é isso? Que vai ter o mesmo objetivo, que vai expressar uma ideia de quê? De finalidade. E aqui você observa o mesmo tempo verbal. Para que se tivesse, a fim de que se tivesse mente sã em corpo são. Se a C estivesse correta, a D também estaria, porque aqui nós temos a mesma locução conjuntiva que vai expressar uma ideia de finalidade, tanto na C quanto na alternativa D. Se fosse a C, seria a D. Como só pode ter uma resposta correta, descarto as duas. Então, a alternativa B está correta. Por que a alternativa B está correta? Você vai observar que nós vamos desenvolver. E quando a gente desenvolve essa oração, observe aqui já apareceu a locução conjuntiva, não é isso? Observe aqui. Para que, locução conjuntiva. Então, se aparece a conjunção, e aqui você observa o verbo ter, ele não mais está em uma forma nominal. Quais são as formas nominais do verbo? Infinitivo, gerúndio e particípio, como já vem aqui no enunciado falando do infinitivo. Então, desenvolvemos aqui esta oração. Deve-se rezar para que se tenha mente sã em corpo são. Por isso que a alternativa B está correta. Esta questão, ela envolve também correlação verbal. Você observa deve-se, ele deve, por exemplo. Aqui, este verbo está no presente. Se um verbo está no presente do indicativo, o outro não poderia, quando aparece esse se aqui tivesse, ele está no quê? No pretérito imperfeito do subjuntivo. Pretérito imperfeito do subjuntivo. Então, quando você estuda correlação verbal, não pode ter um verbo no presente e o outro verbo no pretérito imperfeito do subjuntivo. Então, aqui neste caso, a alternativa B está correta porque nós temos um verbo no presente do indicativo, para que se tenha. Por isso, a alternativa B está correta. Gabaritou esta questão? Deixe nos comentários se tiver dúvida também, ok? Então, caro concursando, sugiro que pare o vídeo, resolva a questão e depois assista a minha correção. Caso tenha dúvida, deixe também nos comentários que vou interagir por lá com você. Agora que você já resolveu a questão, vamos ver se você conseguiu gabaritá-la. Observe os seguintes casos de concordância nominal retirados do texto. Então, tem concordância nominal? Primeiramente, você tem de se lembrar de que
o substantivo ele vai coordenar, ou seja, os outros termos concordarão em gênero, os outros nomes, né? Em gênero e número com o substantivo. Então, se eu tenho aqui, por exemplo, a palavra mulher, eu preciso colocar o que a mulher é um substantivo, disso já sabemos. Então, os demais termos aqui, os adjuntos adnominais, terão de concordar com o substantivo mulher em gênero e número. Então, se eu vier aqui colocar, eu não posso falar o mulher, eu falo a mulher. A mulher é um quê? É o quê? Artigo, não é isso? A mulher linda, aqui eu já tenho. Neste caso aqui, linda é o quê? Um adjetivo. Aí eu não poderia colocar a mulher lindas, por exemplo, não posso. E ainda pode aparecer também o quê? O pronome, se ele disser sua mulher, eu não posso falar seu mulher, então o pronome também vai concordar. Além disso, também pode aparecer o quê? O numeral. Eu vou falar o quê? Duas mulheres são lindas. Isso daqui é concordância nominal. Então, os nomes aqui, eles vão concordar com o substantivo em gênero e número. Voltando à nossa questão, observe. Observe aqui os trechos. A democracia reclama um jornalismo vigoroso e independente. A agenda pública é determinada pela imprensa tradicional. Por exemplo, vamos pegar aqui, vigoroso é o quê? Aquele que tem vigor, não é isso? Então, quando eu falo vigoroso, aqui eu tenho jornalismo é um substantivo. Observe aqui que está até precedido de artigo substantivo. Vigoroso, eu poderia falar jornalismo bom ou ruim, então aqui eu tenho um adjetivo. E independente, outro adjetivo. Você já sabe que os adjetivos, eles vão concordar com o substantivo em gênero e número. Eu não poderia falar um jornalismo vigorosas, não. Vamos ver aqui, a afirmação correta sobre essas concordâncias é: os dois adjetivos da frase 1 referem-se respectivamente a democracia e jornalismo. Primeiro ponto, cadê os dois adjetivos? Já vimos aqui, vigoroso e independente. O que é vigoroso e independente? A democracia não. A democracia reclama o quê? Um jornalismo. Então, esse adjetivo aqui, bem como este outro aqui, também está se referindo ao substantivo jornalismo. Então, os dois adjetivos são eles vigoroso e independente, referem-se à democracia e jornalismo? Não. Eles referem-se a quê? Ao substantivo jornalismo. Democracia não. Já descarto a alternativa A. Vamos ver a alternativa B. Os adjetivos da frase 1 deveriam estar no plural por referirem-se a dois substantivos. Já vimos que não. Esses adjetivos aqui da frase 1, vigoroso e independente, eles estão se referindo ao jornalismo, correto? Se fossem dois substantivos, sim. Se eu dissesse, por exemplo, a democracia e o jornalismo saudáveis, aí sim. Quando um adjetivo se refere, anote aí se quiser. Quando um adjetivo se refere a dois substantivos, ele vai para o plural concordando com os dois ou então concorda com o último também. Eu poderia falar o quê? O jornalismo e a democracia vigorosa, estava se referindo a quê? A democracia. Ou então colocaria os dois no plural. O jornalismo e a democracia vigorosos. Lembrando que se tem um substantivo no feminino e um no masculino, ele vai para o plural, correto? Então, vou descartar aqui a alternativa B porque eles não se referem a dois substantivos. Na frase 2, a forma de particípio determinada se refere à imprensa. A agenda pública é determinada. O que é determinada? A agenda pública. Então, aqui neste caso, olha aqui, substantivo. Importante, pegue sua atividade, sua prova e já coloque. Que é a agenda boa, ruim, pública? Então, aqui eu tenho o quê? Um adjetivo. Eu poderia falar a agenda pública, a agenda determinada pela imprensa oficial. Então, refere-se à imprensa? Não. Está se referindo aqui à agenda. Então, descarto também a alternativa C. O que se refere à imprensa? Que tipo de imprensa? A imprensa boa, a imprensa ruim, a imprensa tradicional. Então, aqui eu tenho o quê? Um substantivo e aqui eu tenho um adjetivo. É adjetivo? Sim.
Mas aqui o que está se referindo à imprensa é tradicional e o determinado está se referindo à agenda. Na frase 3, o adjetivo independentes, vamos ver aqui, observe só, está corretamente no plural por referir-se a empresas. Então vamos lá. Mas o pontapé inicial é sempre das empresas de conteúdo independentes. Então aqui eu tenho o quê? Um substantivo. Aqui eu tenho uma empresa de conteúdo, pode ser o quê? Ou é o quê? Uma locução adjetiva. Locução adjetiva. E aqui eu tenho outro adjetivo. Neste caso aqui, tanto a locução adjetiva quanto o adjetivo, ele se refere a quê? Às empresas. As empresas têm dois tipos delas, por exemplo. As empresas de conteúdo e as empresas independentes. Então, o adjetivo independentes está corretamente no plural por referir-se a empresas. Eu poderia falar o quê? As empresas independentes, as empresas boas, as empresas ruins. Então, letra D de dado está correta. Na frase 3, o adjetivo independentes deveria estar no singular por referir-se ao substantivo conteúdo? Não. Quando nós observamos aqui, o que é independente? É a empresa e não o conteúdo. Já vimos aqui na alternativa D que as empresas são de conteúdo e as empresas são independentes. Então, esse adjetivo independentes, ele está no plural por referir-se ao substantivo o quê? Ao substantivo empresas. E como eu vi aqui, como vi de conteúdo, aqui é uma locução adjetiva, conteudista, por exemplo. Então, locução adjetiva e não substantivo, correto? Então, por isso que não pode ser a alternativa E. Então, é a alternativa D. Vamos ver o que pede a próxima. Questão de nível médio de uma prova retirada do IBGE. No texto, a frase, mas o pontapé inicial é sempre das empresas de conteúdo independente. Mostra a conjunção adversativa mas. Ok. Ela vai indicar uma ideia de quê? A adversativa indica uma ideia de adversário, opositor. Uma ideia de oposição. Por exemplo, estudei, vou colocar aqui. Estudei, mas não passei. Se você estudou, a lógica seria passar. Então, quando você não passa, não passar é uma ideia oposta de estudar. Então, ele vem justamente esse conectivo, essa conjunção para expressar essa ideia de oposição. Aí você já sabe. Quais são as adversativas? Aquelas que indicam a ideia de oposição. Aí você já vai lá e escreve. Mas, porém, contudo, no entanto, entretanto, todavia. Não é isso? No entanto, todavia, entretanto. Escreva mesmo aí. Esse mas aqui, primeiro ponto. Eu já vi o mas, eu sei que eu posso vir aqui então e marcar contudo. E se aparecer o mas também? Deixa eu colocar uma frase aqui. Não apenas escrevo, não só escrevo, então não apenas escrevo, mas também, vou retirar essa vírgula aqui, mas também edito as reportagens. Aí você vai ver aqui, não apenas escrevo, mas também edito. Então, além de escrever, ele também edita. Então, poderia falar o quê? Eu escrevo e edito as redações, os textos, por exemplo. Aí aqui tem o mas, aí você vê o mas ele sempre expressa uma ideia de adversidade, de oposição. Não, está errado. Neste contexto, ele tem o valor da preposição e. Então, fique atento neste caso. Primeiro, identifique o sentido. Tem conjunção? Observe o sentido da frase. Vamos ver aqui. Alguns formadores de opinião utilizam as redes sociais para reverberar, multiplicar e cumprem assim relevante papel mobilizador. Mas o pontapé inicial é sempre das empresas de conteúdo independentes. Então aqui você observa que eles fazem isso daqui, eles já fazem a parte deles. Mas isso é suficiente? Não. Aí você vem uma ideia de adversidade. Precisa do pontapé inicial. Eu poderia substituir por porém, contudo, no entanto, entretanto, todavia, sim. Papel mobilizador, porém, o pontapé inicial. Então, vou descartar aqui, de fato, é contudo. Por quê? Também expressa uma ideia de oposição. Quando aparecer logo, logo vai nos remeter a uma ideia de conclusão. Penso, logo existo. Pois, explicação.
explicação. Pode ser conclusão? Também. Portanto, também uma ideia de conclusão. E embora já é uma conjunção subordinada adverbial, expressa uma ideia de concessão. Correto? Então aqui já facilitou bem porque o mas, neste caso, ele é uma conjunção adversativo, contudo, também. Conseguiu gabaritar essa questão? Uma falha de digitação ocasionou um erro de concordância no seguinte trecho. Concordância verbal. Primeira coisa, tem concordância verbal, você vai procurar nas alternativas o verbo haver no sentido de existir. Aí você já vem aqui e coloca. Existir mesmo. Eu não vou falar aqui também existir, não. Mas é só para saber, posso substituir por existir? Aqui também há disparidades, aqui também existem disparidades. Olha, verbo haver no sentido de existir, ele é impessoal. O que é pessoa? Que dá para conjugar nas pessoas, no discurso. Agora, impessoal, porque não tem pessoa. Se é impessoal, ele é sempre usado na terceira pessoa do singular. Então, vamos ver aqui se esta está correta ou não. Aqui também há disparidades regionais. Eu preciso de uma que esteja errada. Então, aqui está certo. Eu não poderia falar ão. E se fosse no passado? Aqui também havia. Aí eu colocaria havia ou não? Verbo haver no sentido de existir, ele é impessoal. Sempre empregado na terceira pessoa do plural, correto? Então, descarto porque essa está correta, eu preciso da errada. Agora, outro ponto também. Identifique o verbo e faça a pergunta. É muito importante, mesmo sendo a FGV, questão retirada de uma prova do IBGE. Vamos ver aqui. O que vem aumentando? Faça isso. Se está fazendo concordância, faça isso. O que vem aumentando? A frequência escolar. Então, aqui nós temos o núcleo do sujeito. O sujeito no singular, não é isso? Se o sujeito está no singular, o verbo obrigatoriamente estará no singular. Vou retirar aqui para deixar aqui para você ver. Você viu que aqui está vem com acento? E vem com acento é o quê? Para a terceira pessoa do plural. Eles vêm, aí sim. Agora, como o sujeito está no singular, o verbo obrigatoriamente tem de estar no singular. Então, o correto seria vem sem acento. Já eliminamos duas aqui. Vamos ver agora. Mais de metade da população tem no máximo o ensino médio completo. Aí, quando aparecer mais da metade, grande parte de, grande número de, são as expressões, vou colocar aqui, as expressões partitivas, porque elas indicam partes de alguma coisa. Expressões partitivas. Estas expressões partitivas, quando elas estiverem seguidas de substantivo, de um determinante no plural, vai concordar com ela ou com o determinante. Agora, aqui apareceu o quê? Mais de metade da população tem no máximo ensino médio completo. Quem tem? Aí você já vai fazer a pergunta. Observe, quem tem no máximo o ensino médio completo? Mais da metade. Então, o verbo pode concordar com a expressão partitiva. Mais da metade tem. Grande parte das pessoas tem. Pode concordar. E neste caso aqui, como este substantivo população está no singular, o verbo obrigatoriamente estará no singular. Agora, se eu coloco mais de metade das pessoas do Brasil já foi ou foram vacinadas. Aí aparece a expressão partitiva, seguida de substantivo no plural, pode concordar com um ou com outro. Aqui está no singular, porque tanto a expressão partitiva quanto o substantivo estão no singular. Então, descarto também. O que não completaram o ensino médio? O que não completou o ensino médio? 32%. Apareceu, então, porcentagem, você já sabe. O verbo vai concordar com o número da porcentagem. Então, 32 não completaram, 32 são. Está correto. Agora, se geralmente aparece o quê? 32% dos brasileiros não completaram a imunização. Aí o verbo pode concordar tanto com o número da porcentagem quanto com o substantivo ou o determinante que vem logo depois dela. Então, e se eu colocasse 32% da população não completou ou não completaram? Então, vou colocar aqui.
32% da população não completou ou não completaram? Deixe lá nos comentários, quero ver se você vai acertar e justificar o porquê. Acertar você vai. 98% nesta faixa etária estão na escola. E neste caso aqui, será que está correta ou não esta frase? Vamos ver então. Então, aqui, 98,5% nessa faixa etária estão nessa escola. Quem está na escola? Você faz a pergunta, 98. 98, plural, não é isso? Se é plural, então eu venho aqui e já observo que o estão na escola, então o verbo também no plural, concordando com o número percentual aqui, com a porcentagem. Então, descarta a alternativa D. Então, todas estão erradas? Não. Lá pediu para uma falha marcarmos a alternativa que apresenta um erro de concordância no seguinte trecho. Então, vou voltar aqui à alternativa C. Eu vou marcar porque ela está errada. Por quê? A frequência sujeito no singular e o verbo vem, ele deveria estar no singular. Lembre-se de que os verbos vêm, têm, quando estiverem com acento circunflexo, você já sabe porque estão se referindo à terceira pessoa do plural. Se for sem acento, terceira pessoa do singular, como é aqui. A frequência é o quê? Ela, eu falo ela, vem sem acento circunflexo. Por isso que a alternativa C está correta. FGV ano 2021, a opção em que o termo onde está bem empregado é. Em qual alternativa onde foi bem empregado? As pessoas confundem muito onde com aonde, então já vou colocar aqui. Aonde, você já sabe. Se tem aonde, você usará com os verbos que exigem a preposição a. Esta mesma preposição a exigida pelo verbo é a preposição a que vem antes do onde. Então, para você usar aonde, tem do verbo exigir a preposição a. Por exemplo, fui onde você estava ou fui aonde você estava. Quem vai, vai a, não é isso? Então, esse a aqui já é exigido. Aí eu vou usar somente o onde. Então, o correto é o quê? Fui aonde você estava. Por quê? Quem vai, vai a algum lugar. Então, por isso eu uso aonde. E onde eu vou usar quando não exigir a preposição. Quando o verbo não exigir a preposição a, com os verbos que não indicam movimento. E sempre que for onde ou aonde, vai ser usado também para lugar, correto? Não importa onde a polícia vá, ou seja, quem vai, vai a algum lugar. Então, se já tem o a, eu já sei, tenho de usar aonde. Então, a alternativa A, o correto seria, não importa aonde a polícia vá. Não sei onde eu vou, quem vai, vai a algum lugar. Aí você vai resolver a sua prova, você já vai lá e coloca a. Então, se o verbo exige o a, eu tenho que usar aonde. Aqui só tem onde. Onde quer que você esteja, quem está, está em algum lugar, não é isso? Então, nenhum exige a preposição a. Nenhum termo, o verbo estar aqui não exige a preposição a. Então, se não exige a preposição a, o correto é onde mesmo. Então, letra C está correta. Queria saber onde você quer chegar. Quem quer chegar, quer chegar a algum lugar. Então, eu uso o quê? Aonde? Então, o correto aqui queria saber aonde você quer chegar. Onde você quer dirigir-se após o almoço. Quem se dirige a algum lugar. O homem se dirigiu ao banheiro ou se dirigiu ao banheiro? Se dirigiu ao banheiro. Se dirigir-se exige a preposição a, você já sabe. Então, o correto será o quê? Aonde. Lembrou, memorizou? Para você usar aonde, o verbo vai exigir a preposição a. E se for só o onde, o verbo não vai exigir. Ou seja, você vai usar onde quando o verbo não exigir a preposição a, ok? Escrever de forma ortograficamente correta é dever de todos aqueles que trabalham com a língua portuguesa. A forma abaixo que está graficamente correta é... Então, já disse, já acessou a descrição do vídeo? Já viu o nosso PDF? Resolveu as questões? Acertou ou errou esta questão? Veremos agora.
Em qual alternativa que foi a palavra escrita de maneira correta? Será que é infarto? Aí você vai falar assim, ah, não, eu já vi escrito em algum lugar ou várias vezes eu já vi escrita a palavra infarto. Aí você vai falar assim, ah, mas existe também infarte, não existe? Existe também. Agora, será que existe infarto? Tem dúvida? Deixe por enquanto. Irrequieto, será que é irrequieto ou não? A forma correta aqui é o quê? Irrequieto, que é uma pessoa muito inquieta. Então, a forma é irrequieto, ok? Já descartei a alternativa B. Mestre, como eu vou melhorar a ortografia para eu gabaritar? Para mim gabaritar ou para eu gabaritar? Para eu gabaritar, sempre que estiver um verbo no infinitivo, nós vamos usar o eu, ou seja, quando exercer a função de sujeito, eu uso eu. Me não exerce função de sujeito. Vamos ver as outras alternativas. Rúbrica ou rubrica? Vi essa questão, falei assim, vou levar para os meus alunos, por quê? Para eles compreenderem que a forma correta é rubrica, não tem acento, ok? Quando você se deparar com alguém que disser, olha, deixe a sua rúbrica aqui, você vai falar rubrica. Ela é uma palavra paroxítona, não acentuamos as paroxítonas terminadas em A. Então, rúbrica está errada. Mantegueira, e agora? Qual que é a forma? Como eu falo? Ah, ele foi ao supermercado e comprou manteiga? Não, ele comprou manteiga. Se é manteiga, eu terei o que então? Uma manteigueira, correto? Manteigueira. Aqui nós temos uma derivação sufixal, porque acrescentou um sufixo, então é manteigueira. Ponteagudo, não, o correto é o quê? Ponteagudo, isso aqui é uma composição por aglutinação, glute, porque pegou alguma letra. Então a forma correta é ponteagudo. Então, restou aqui infarto. Como melhorar o vocabulário? Lendo muito. Então, infarto está correto. Achei essa questão um pouco mais puxada. Eu posso falar infarto, infarte, infarto ou o que também? Enfarte, correto? Então, são várias possibilidades. Infarto, enfarte, infarto e também infarte. Acertou esta questão? Questão também de nível médio FGV. A frase de Henry Ford foi traduzida com um erro gramatical, que é, onde está o erro? O emprego de mal em lugar de mal? Então, primeiro ponto, mal com U ou mal com L? Mal com L é o oposto de bem. Mal com U é o oposto de bom. Lembre-se disso daqui, é muito importante para você gabaritar questões sobre mal com U e mal com L. Então, vamos ver aqui se o emprego de mal com U no lugar de mal com L. Eu preciso encontrar o erro. Os velhos estão sempre aconselhando os jovens a guardar dinheiro. Digo que este é um mau conselho, digo que este é um bom conselho. Então, mal com U aqui foi empregado de maneira correta. Então, o correto aqui mesmo é mal com U. Eu preciso de erro, aqui está correto. Em si mesmo em lugar de em si mesmos, vamos ver? Digo que este é um mau conselho, não guardem um centavo, invistam em si mesmo apenas. Primeiro ponto, invistam. Aqui eu estou fazendo o quê? Dando um conselho. Se o verbo está no imperativo, é porque está dando um conselho, uma ordem, uma sugestão. Compre batom, verbo no imperativo. Se o verbo está no imperativo, ele está dando aqui um conselho, não é isso? Aqui eu estou falando com quem? Com vocês, não é isso? Invistam vocês em si mesmo. Agora, eu vou falar assim, ó, vocês. Aí nós vamos simplificar. Vocês mesmo? Não. Eu vou falar o quê? Vocês mesmos. Por quê? Tem dúvida se o mesmo é invariável ou não? Substitua por próprio. Eu falaria aqui, ó, vocês próprio não, eu falaria vocês próprios. Sempre que você puder substituir mesmo por próprio, ele é variável, ou seja, poderia ser vocês mesmas, vocês mesmos, vocês próprios, vocês próprias. Então, neste caso aqui, observe só, o erro foi o quê? Quando usou mesmo no lugar de mesmos. Então, o correto seria o quê? Invistam em si mesmos. Por quê? Vocês mesmos, vocês próprios. Agora, o mesmo, quando for no sentido de
Vamos colocar aqui realmente. Vamos colocar aqui mesmo. No sentido de realmente, você já sabe. É invariável. Isso é um quê? Um advérbio. Mesmo quando puder ser substituído por realmente, é invariável. Então, a alternativa B vai gabaritar a questão, por quê? Aqui tem o erro gramatical. O correto seria invistam em si mesmos. Sequer em lugar de sequer, sempre que aparecer lá, por exemplo, senão, junto ou separado. Sempre que você quiser saber se é junto ou separado, quando for separado, que seja senão ou então, por exemplo, o sequer, vem aqui e substitua o se por caso. Por quê? Aí seria o quê? Uma conjunção condicional. Então, sequer, vamos encontrar aqui. Eu nunca economizei $1 sequer antes dos 40 anos. Então, aqui está correto porque é junto. Se fosse separado, eu posso substituir aqui, ó. Eu nunca economizei $1 caso quer antes dos 40, não. Se o se for separado, ele pode ser substituído por caso. Como não pode ser substituído por caso, aqui é sequer junto. A má colocação de apenas na frase, vamos ver aqui. Invistam em si mesmo, em si mesmos apenas. Aqui não, o apenas também está correto. A redundância desnecessária em deidade. Redundância é quando você vai repetir, então você vai falar algo que já foi dito anteriormente. Por exemplo, lá nosso querido Raul cantando Eu Nasci. Vamos colocar aqui há 10, vou colocar aqui há 10.000 anos atrás. Observe aqui, ó, não precisa, por exemplo, de colocar o atrás, porque o a não indica tempo passado. Se o a indica tempo passado, eu já sei que é tempo anterior, tempo para trás. Então, isso aqui vai ser uma redundância. Eu nasci há 10.000 anos, ok. Ou então, eu nasci há 10, ou melhor, eu nasci 10.000 anos atrás. Um ou outro. Então, vamos ver se o de idade, observe só. Sequer antes dos 40 anos de idade. Eu poderia retirar o de idade? Não, não é uma redundância. Porque eu poderia falar, eu nunca economizei $1 sequer antes dos 40 anos do meu pai. Não, é importante. Então, isso aqui é necessário, não é redundância desnecessária em de idade. Precisamos ter a expressão de idade, ok? Há uma série de palavras em língua portuguesa que modificam o seu sentido em função de uma troca vocálica. Vocálica vem de quê, gente? De vogal, não é isso? Esse fato só não ocorre em... Então, aqui nós temos o quê? Palavras parônimas. O que são palavras parônimas? Parônimas vêm de parecidas, são palavras que são semelhantes na escrita e também na pronúncia, ou numa ou noutra também. Deferir e diferir. Vamos compreender o enunciado. Vamos nos lembrar do enunciado. Observe, esse fato só não ocorre em... Então, aqui há algumas palavras na língua portuguesa que modificam o seu sentido em função de uma troca vocálica. Só não ocorre em qual alternativa que vai ter o mesmo significado. Deferir ou diferir. Diferir aqui vai nos remeter a quê? A diferente, não é isso? Diferenciar. Se vou colocar aqui. Diferir vem de quê? Vem de quê? De diferente, não é isso? Deferir, o juiz deferiu a sentença. É quando faz algo a favor de alguém, ok? Então, aqui, quando eu troquei esta vogal E pela I, ocorreu a alteração, modificou o sentido da palavra. E eu preciso de uma em que não modifique, ok? Infarte e infarto. Vamos colocar aqui, infarte e infarto. Trocou o significado? Não, as duas aqui significam a mesma coisa. Então, a alternativa B vai gabaritar porque eu posso falar infarte, infarto. Acabamos de ver também o que? Enfarte e infarto. Memorizou? A aula de hoje está sendo bastante interessante. Ortografia, muito amplo o assunto. Emergir vai nos remeter aqui ao país emergente. Se é emergente, é porque ele está subindo, ele está se desenvolvendo, não é isso? Aqui, se eu vier e colocar imergir, é para baixo. Vou colocar aqui afundar.
Então, aqui alterou o sentido a troca do E pelo I. Descrição e discrição. Discrição vem de que ele é um rapaz discreto, pois tem discrição. Então, discreto e descrição vem de quê? Descrever. Então, você já se lembrou de que, neste caso aqui, vai também interferir, trocar o E pelo I. Eminente e iminente. Aqui vem uma dica. Eminente, o mesmo E de eminente é o E de elevado. E o I de iminente vai ser o I de imediato. Memorize, anote aí no seu caderno. A FGV gosta bastante de cobrar eminente e iminente. Lembrou? Eminente, elevado. Iminente, imediato. Também altera. A única que não altera é infarte e que eu posso falar também infarto. As duas formas são aceitas. Vamos ver o que pede. No texto, o problema gramatical está. O que é o problema? Onde está o erro de gramática, não é isso? Vamos ver aqui então. Na forma verbal, tem na primeira linha do texto. Vamos ver aqui. Estima-se que 85% da população tem. Será que está errado aqui? Então, nós temos que saber. Gente, isso daqui está envolvendo concordância verbal. Se tem concordância verbal, a primeira coisa que você vai fazer é concordância verbal. Você vai pegar e identificar o verbo e fazer a pergunta. Quem teve ou terá dor nas costas? 85% da população. Então, será que o erro está na forma verbal? Eu deveria colocar no plural ou não? Será que sim ou não? Primeiramente, vamos compreender esta regra de concordância. Então, 85%, aqui nós temos uma regra que envolve porcentagem. Quando eu tiver o sujeito que tem uma porcentagem seguido de um substantivo, de um determinante, o verbo pode ficar no singular, concordando com... Deixa eu colocar aqui, porque está bem ruim aqui a letra. Tem. Então, neste caso aqui, o verbo pode ir para o plural, concordando com o numeral 85, com o numeral que indica uma porcentagem. Então, 85% tem. Ou o verbo pode ficar no singular, concordando com população que está no singular. Então, vou descartar aqui. Não tem problema gramatical. Pode ser usado tanto no singular, concordando com a população, ou no plural, concordando com o número que indica porcentagem. Na forma do demonstrativo, isso em lugar de isto. Então, vamos ver aqui. Olha, isso é um perigo. Gente, bem fácil. Os dois S's de isso, ou de esse, ou de essa, são os mesmos dois S's de passado. Então, quando estiver se referindo a algo que você já falou antes, que você mencionou antes, você vai usar isso mesmo. Vamos ver. Muitos acreditam que basta tomar um analgésico. Isso é um perigo. O que é um perigo? Tomar um analgésico. Então, está se referindo a algo que já foi dito anteriormente, anáfora e catáfora? Você já sabe. Ele vai ser com dois S's mesmo. Então, dois S's mesmo. Então, neste caso aqui, não tem que fazer essa troca, não. Não tem problema gramatical, não. O uso é isso mesmo, e não isto. Na forma verbal, tem do segundo parágrafo. Então, já vem aqui, você já vai fazer a pergunta. O que é que tem vários motivos? Dores nas costas. Dores no plural, não é isso? Se o sujeito está no plural, o verbo obrigatoriamente tem de estar no plural. Então, o correto seria dores na coluna tem vários motivos. Então, o problema gramatical está na forma verbal tem do segundo parágrafo. No uso de vários motivos em lugar de motivos vários? Não, olha aqui. Dores nas costas tem vários motivos. Tem motivos vários, não tem problema. Então, neste caso aqui, não há uma incorreção. Não está errado. O correto mesmo aqui é vários motivos, ok? Então, dores na coluna tem vários motivos. Eu não tenho que usar motivos vários, não. Então, ali da forma que já foi feita, está correta. Não tem problema gramatical. No emprego de um especialista por especialistas, está errado usar especialista? Não. Só um especialista pode diagnosticar certinho, não tem erro nenhum. Eu poderia falar só especialistas podem diagnosticar? Poderia falar, mas eu usei aqui só um especialista,
não tem erro, não tem problema gramatical. O único que tem erro gramatical aqui é a alternativa C. Por isso que ela gabaritou a questão. Assinale a opção que mostra a frase cuja lacuna deve ser preenchida com a primeira das formas entre parênteses. Cavalheiro é o quê? É um homem gentil, não é isso? Ladies and gentlemen, damas e cavalheiros. Cavaleiro aqui é aquele que anda a cavalo, que é o masculino de Amazonas. Então, cavaleiro ou cavalheiro é um homem que jamais bate numa mulher. Cavalheiro. Então, cavalheiro é um homem que jamais bate numa mulher. Nem vou ler o resto da frase porque não há necessidade. A indústria, então já descarto aqui porque eu preciso da primeira forma. A indústria do vestiário, vestiário é o lugar onde as pessoas, os jogadores se vestem. E agora, vestuário aqui são as peças das roupas. Observe só, a indústria do vestuário se beneficia do sexo. Ou você acha que as pessoas andariam com os jeans apertados desse jeito se não fosse pela conotação sexual? Então, vestuário aqui vou colocar relacionado às peças de roupa. Então, neste caso aqui, a indústria do vestuário, das vestimentas, das roupas. Vestuário, vou colocar aqui o mesmo que roupas. Vestiário, onde os jogadores se trocam, por exemplo. A diminuição, ainda há pouco, disse que eminente, o mesmo é o mesmo de elevado. Iminente vai ser o mesmo i de imediato. Então, vamos ver aqui. A diminuição do nível da água dos reservatórios trazia preocupação aos governantes. Então, a diminuição imediata, a diminuição iminente. Então, já posso vir aqui e descartar também a alternativa C. As mudanças no Código Penal incluem possibilidades penas mais duras aos criminosos. Infligir ou infringir? Infringir vai nos remeter a quê? A infração. Ok? Infração, ok? Infração de trânsito é porque alguém infringiu o Código de Trânsito brasileiro, por exemplo. Então, já sei agora. As mudanças no Código Penal incluem possibilidades de infligir. Aqui eu vou usar o quê? Infligir. Por quê? Porque é aquilo de aplicar penas. Olha o mesmo L aqui de aplicar. Então, vou colocar aqui, ó, aplicar penas mais duras aos criminosos. O mesmo L de infligir é o mesmo L de aplicar penas. Aplicar pena. Fica fácil também você se lembrar de quê? Que o infringir, o mesmo FR, vai ser o mesmo FR de infração, que é quando você desrespeita algo. As novas medidas presidenciais vieram agora. E agora? Retificar ou ratificar? Retificar, vou colocar aqui, ó, é, por exemplo, a retífica de motor, que é o mesmo que consertar. Então, ele retificou o motor, ele consertou. Ratificar vai ser o mesmo que validar, reforçar. As novas medidas presidenciais vieram validar, reforçar o acerto das votações. Então, aqui o correto é ratificar. A única alternativa em que usamos o primeiro foi essa daqui, a alternativa D, que é infligir, ok? Então, pare o vídeo agora, vamos ver se você vai gabaritar esta questão. Agora que você já resolveu, qual alternativa marcou? Vamos para a resolução dela. Disse da melhor companhia. Sua conversa é instrutiva, seu silêncio formativo. O emprego da vírgula é justificado na frase acima pela mesma razão em que ocorre na seguinte frase. Primeiramente, temos de compreender. Disse da melhor companhia. Sua conversa é instrutiva, seu silêncio formativo. Por que utilizamos esta vírgula aqui? Porque fizemos a supressão, retiramos um termo. Quando há um termo, geralmente um verbo, suprimido, você pode usar a vírgula no local. Sua conversa é instrutiva, seu silêncio é formativo. Então, esta vírgula veio para substituir o verbo que foi suprimido, retirado desta oração.
A imaginação não faz castelos no ar, mas, então, aqui eu tenho uma vírgula antes de uma conjunção coordenada adversativa. Você já sabe, antes das coordenadas eu uso a vírgula, exceto a aditiva. Mas mesmo assim, se aparecer o e forem sujeitos, vou colocar aqui, anote aí no seu caderno, quando eu uso a vírgula antes da conjunção aditiva e quando forem sujeitos diferentes e também para evitar ambiguidade. O que as bancas mais cobram? Sujeitos diferentes. Então aqui já descarto a alternativa A. O homem ama a companhia, mesmo que, aqui nós temos o quê? Uma conjunção, uma oração subordinada. Quando tiver uma oração subordinada e ela estiver depois da oração principal, o uso da vírgula é facultativo. Então, aqui usou, não tem problema usar, mas nós queremos uma que esteja substituindo um verbo, onde o verbo foi suprimido. Então, por isso eu descarto a alternativa B, porque o uso dessa vírgula foi justificado porque veio antes de uma oração subordinada, mesmo que seja apenas a de uma vela que queima. Para o desesperado, a partida não parece menos impossível do que o retorno. Observe só. Aqui nós temos o quê? Tem vírgula. Primeira coisa que você vai se lembrar é de que você não pode separar o sujeito do verbo e nem o verbo do complemento por vírgula. E é importante também você se lembrar de que da ordem suveca, a ordem direta das frases. Eu tenho o sujeito, a partida, então vou colocar aqui sujeito, não é isso? O verbo, não parece, verbo, suveca. E aqui eu tenho o complemento. Ela não parece o quê? Menos impossível do que o retorno. Eu tenho o complemento. E aqui está faltando o A da suveca, não é isso? Vou deixar aqui somente o vé e aqui somente o su. Então, suveca. Cadê o A? O A é o adjunto adverbial. Este adjunto adverbial, quando ele vem deslocado, seja para o início ou intercalado no meio da frase, ele virá separado por vírgula, adjunto adverbial. Então, aqui não é por este motivo. Ai de quem é só, pois se cai, não tem quem o levante. Este pois aqui, nós temos o quê? Uma conjunção coordenada, não é isso? Então, eu uso vírgula antes das conjunções coordenadas explicativas. Vou colocar aqui. Explicativas, não é isso? Então, eu uso vírgula. Não é por esta razão. Então, beber pouco é bom, não é isso? Olha o verbo aqui. Não beber é trágico. Então, esta vírgula vem para substituir o verbo que foi suprimido. Então, a alternativa é gabarita a questão, porque foi empregado, essa vírgula foi empregada pelo mesmo motivo. E então, turma, mais uma questão da FGV de nível médio. Pare o vídeo, vamos ver se você vai gabaritá-la. Agora vamos à resolução dela. Segundo a norma culta, assinale a frase em que o demonstrativo sublinhado está bem empregado. Nada é gratuito nesse mundo ou neste mundo? O correto é o quê? Neste mundo, não é isso? Porque é o mundo atual, o mundo presente, algo que é presente, você já sabe que é atual, que ocorre neste momento, você vai usar neste. Quando você for usar esse, essa, isso, você vai saber que se refere ao passado. Então, os dois S's aqui de passado são os mesmos dois S's de esse, essa e isso, ok? É preciso sempre desculpar-se por ter agido bem. Nada fere mais do que isso. Então, o que é isso? Nada fere mais do que o quê? Olha aqui, desculpar-se por ter agido bem. Acabei de falar que o isso, os mesmos dois S's, são os dois S's da palavra passado. Então, anáfora e catáfora. Anáfora, aquilo que ocorreu antes. Então, nada mais fere do que isso, o quê? Vou fazer uma seta aqui, ó, do que desculpar-se por ter agido bem. Então, o isso está se referindo a algo que foi dito anteriormente, realmente com dois S's. O correto é isso. Marido e mulher amavam os hóspedes porque sem aqueles acabavam brigando. Primeiro ponto, aqueles quem? Só pode ser aqui os hóspedes, não é? Agora, quando estiver quando estiver tratando de quê? Dos referentes, aí você vai anotar aí já e já saber. Este é aquele mais perto.
E aquele é aqui é usado para o termo que vem antes, que vem por último, aquele termo, vou colocar aqui aquele que vem primeiro na frase. Então, muito importante, este é aquele mais perto. Agora, marido e mulher amavam os hóspedes, porque sem aqueles eu já sei que está se referindo a quê? Aos hóspedes, não é isso? Sem aqueles acabavam brigando. Então, por quê? Aqui você já vai observar que, como está se referindo a hóspedes, hóspedes veio mais perto, não é isso? Vou colocar aqui aquele que veio por último na frase, você vai usar o quê? Este. Então, o correto aqui seria o quê? Porque sem estes acabavam brigando e não aqueles, correto? Isto que é estrangeiro tem sempre uma aparência aristocrática para nós. Soa estranho, não é isso? O correto seria o quê? Aquele que é estrangeiro, aquele que é bom, aqui é naquele sentido geral, no sentido generalizado você já sabe, você vai usar aquele. Isto teria que estar se referindo a um termo que vem posterior. Não quero que as pessoas sejam muito gentis. Isto me poupa do trabalho de gostar muito delas. Isto o quê? Isso aqui, o que poupa e o que me poupa do trabalho de gostar muito delas? As pessoas serem muito gentis. Então, aqui é um termo anterior. Quando se refere a um termo anterior, eu já sei que eu tenho que usar isso. Por quê? Porque o termo já foi passado, já foi citado antes, os mesmos dois S's. Então, isso me poupa do trabalho de gostar muito delas. Então, concursando, está gostando da nossa aula? Inscreva-se agora mesmo neste canal, ative o sininho para receber a notificação de todas as nossas aulas. FGV, questão para o concurso do IBGE. Uma manchete do estado de São Paulo dizia o seguinte: atentados contra cristãos matam no Egito e país decreta emergência. As duas orações. Primeiro, para ser uma oração, precisamos ter um verbo. Então, já vamos identificar aqui, matam e decreta. Vamos identificar o sujeito? Será que a concordância verbal aqui está correta? Sim, por quê? Atentados contra cristãos, então, os atentados matam, não é isso? E o país decreta. Então, o que fala aqui? As duas orações desse período mantêm entre si a seguinte relação lógica. Será que é causa e consequência? Será que, por exemplo, é fato e exemplificação? Está dando um exemplo aqui. Atestados contra cristãos matam 44 no Egito e país decreta emergência. Já sei que não tem uma exemplificação. Causa e consequência, na sua prova provavelmente terá causa e consequência. Então, você já vai se lembrar de que a causa ocorre primeiro e a causa vai levar a uma consequência. Mesmo que apareça que seja dentro de conjunções, que seja dentro de advérbio, lembre-se disso daqui. A causa vai levar a uma consequência, correto? Então, o que você já vai identificar aqui? Os atentados matam e depois o país decreta emergência. Qual das ações ocorreu primeiro? Primeiro você tem o atentado, não é isso? Você tem o atentado para depois decretar a emergência, ok? Então, aqui, aquilo que ocorre primeiro, então já sei aqui, ideia de causa. E aqui, ideia de consequência. Como já disse, a causa leva a uma consequência. Conseguiu identificar? Qual foi a causa? Aquilo que ocorreu primeiro. Cadê ela? Foram os atentados. E esses atentados levaram ao ato de decretar emergência. Então, aqui já gabaritamos a questão. É uma informação? Sim. Comprovação? Onde está comprovando aqui alguma coisa? Também não. Afirmação e explicação? Ok, afirmou que os atentados mataram, mas explicou o porquê? Também não. Tese e argumentação? Não. A tese é você expor determinado assunto e argumentação vem de quê? De argumentos, onde você vai usar dados, informações para comprovar aquela tese. Show de bola até aqui? Então, letra A é a correta. No texto 2, há um conjunto de verbos no infinitivo. Quais são? Observe só, são as terminações. Verbos no infinitivos, ar, e, ir, ok? Se substituirmos essas formas verbais por substantivos, o que vamos fazer aqui? Pegar um verbo e deste verbo vamos criar o quê? Um substantivo. A única incorreta é, imagine reunir, olha o verbo no infinitivo,
De reunir, eu tenho o quê? Uma reunião, tá ok? Certinho aqui. Para estudar. Para estudar, do verbo estudar. Estudar é muito bom. O estudo é muito bom. Aqui eu tenho o substantivo, também está ok. Então, descarto as duas alternativas. Por quê? Porque preciso da incorreta. Treinar visões. Do verbo treinar, eu tenho o quê? O substantivo. Treino, certinho também. Eu vou colocar aqui padrão. Uma forma de estar na vida, uma forma de estada, certinho. Então, do verbo estar, nós temos o substantivo estada, certinho. Uma possibilidade de mudar seria o quê? Uma possibilidade de mutação? Não, seria uma possibilidade de mudança. Então, você precisa mudar, você precisa de mudança. Então, a alternativa é que está errada, que ao invés de mutação, eu colocaria o quê? Mudança, certinho? Mutação seria uma alteração, como a gente está observando aí. O coronavírus teve muitas mutações, ele teve alterações, ele não teve mudança de lugar, por exemplo. No texto, a frase, mas o pontapé inicial é sempre das empresas de conteúdo. Vamos ver aqui, esse conectivo qual? Mas. Agora, o correto aqui seria esse ou este? Esse, porque esse, puxando aqui também, esse se refere a algo que já foi dito, algo que foi falado anteriormente, anáfora. Então, os mesmos dois S's de passado são os mesmos dois S's de esse ou isso. Então, aqui está certinho. Esse conectivo, mas, aí você já escreve lá na sua prova, porque você já se lembra disso, mas, porém, contudo, no entanto, entretanto, todavia, não é isso? Vou colocar aqui todavia, mas tem no entanto também. Ok? Pode ser adequadamente substituído por mas, porém, contudo, no entanto, entretanto, todavia. Olha o contudo aqui, pronto. Não tem coré-coré. Mas é importante você se lembrar aqui que ele vai indicar o quê? Uma oposição de ideias. Então, ele estudou para o concurso do IBGE, mas não passou. Ok, estudou numa direção e não passar é o quê? Um fato oposto a estudar. Então, estas conjunções aqui, esses conectivos, eles expressam a ideia de oposição, ou como algumas bancas colocam lá, expressam a ideia de quê? Adversidade, ok? Logo é conclusivo, pois explicativo, portanto também conclusivo, e embora é uma concessiva. O que é uma conjunção concessiva? Você se lembra? É aquela que indica uma ideia oposta da oração principal, mas não a impede de acontecer, ok? Então, aqui nós já sabemos que o mas eu posso substituir por contudo. Em todas as frases abaixo ocorre uma troca indevida do vocábulo sublinhado por seu parônimo. Aí você vai falar, o que é parônimo? Será que é o mesmo que antônimo? Sinônimo? O que mais? Não, gente, parônimo aqui, esse para aqui vem de quê? De parecida. Então são o quê? Palavras parecidas, que são parecidas na pronúncia, no jeito de escrever também, mas têm significados diferentes. Vou pegar um aqui, por exemplo. Vamos ver esta daqui. Dilatou. O prisioneiro dilatou os compassas do assalto. Dilatar, a gente já sabe que é o quê? É o mesmo que expandir, não é isso? Então, aí a minha pupila dilata, não tem uma música que fala assim? Então, minha pupila dilata, ela expande, ela aumenta, não é isso? Será que o prisioneiro aumentou os compassas? Não, o correto aqui seria o quê? Delatou, aí vai nos remeter àquela palavrinha que foi muito usada há alguns anos, delação premiada, não é isso? Então, aqui nós vimos que o parônimo aqui foi usado de forma equivocada. Eu preciso daquela que está correta. Então, ao invés de dilatou, seria delatou. O motorista infligiu as leis. Aqui, quando você faz alguma coisa, você desobedece, não é isso? Desobedecer. Desobedece é o mesmo que infringir, ok? Infringir, não confunda as duas. Desobedecer, infringir. E aqui colocou o quê? Infligiu. Infligiu é o quê? Seria aplicar um castigo, uma punição. Vou colocar aqui, aplicar castigo. Ok? O motorista aplicou o castigo às leis de trânsito? Não, ele infringiu. Ok? Então, descarto. Nada há que desabone a sua conduta imoral. Se você desabona, você vai desabonar a conduta
moral. Você desabona é algo bom e não algo ruim. Ah, mas eu acho que aqui está fora do contexto. Não, a FGV ela traz questões assim. E não adianta você entrar com recurso porque ela não vai acatar. A cobrança é bimestral, ou seja, 2 vezes por mês. Então está certinho essa daqui? Será que sim? O que é bimestre? Bi, aqui é o quê? São 2 meses, não é isso? Então, 2 meses aqui você já sabe o quê? Que é bimestral, mas aqui ela é o quê? 2 vezes ao mês, então eu falaria bimensal. Que estranho, né? Essa daqui pegaria muita gente, então ela está errada, nada de certo. Vou apagar aqui para ela não confundir. Então, você já observou aqui? É questão da FGV, muita atenção, porque você já fala bimestral 2 vezes por mês. Não, o bimestral aqui, ou seja, a cada 2 meses ao ano, por exemplo. Os cumprimentos devem ser dados na entrada da festa. Você chega na entrada da festa, você chega à festa, você vai fazer o quê? Você vai dar as saudações. Se no sentido de saudações eu uso cumprimentos mesmo. Então, que a alternativa é esta correta. O parônimo aqui seria o quê? Comprimento. Comprimento é de tamanho. Você está viajando e vem lá, se, por exemplo, veículo longo, 30 metros de comprimento. Vamos colocar aqui então. Vou tirar esse S aqui, é só para os metros, né? 30 metros de comprimento. A melhor maneira de você isso aqui é questão de ortografia, então fique muito atento aqui a essas questões, por exemplo, qual palavra usar, como você vai melhorar seu vocabulário.